seu vosso mestre, Senhor. Vossos pés hoje lavei. Lavai os pés uns dos outros. Eis a lição que vos dei. Lavai os pés uns dos outros. Eis a lição que vos dei. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tende piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estamos na segunda semana do tempo da Quaresma. E hoje, nesta quinta-feira, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós estamos no Evangelho segundo São Lucas. E hoje, o nosso Senhor Jesus Cristo conta uma parábola. É a parábola do homem rico e do pobre Lázaro. Como bem sabemos,
que é a única parábola que o nosso Senhor Jesus Cristo usa um nome próprio de pessoa. Lázaro. São dois entes, o rico e o pobre Lázaro. O rico não tem nome próprio, mas o pobre Lázaro é Lázaro com nome próprio. E a pedagogia fundamental desta parábola é a imortalidade da alma, que a lógica chamando todos nós à conversão, para que todos nós estejamos se convertendo, tendo amor e caridade e lavando os pés uns dos outros. Que aqui, iniciando a boa notícia, na parábola, o nosso Senhor Jesus Cristo começa falando do homem rico que havia. Esse homem rico se vestia com roupas finas e fazia festas esplêndidas todos os dias. Mas era um rico orgulhoso, um rico que só vivia no orgulho, um rico mau que não ajudava o próximo. E como está escrito, fazia festa esplêndida todos os dias, certamente era só para a corte dos ricos e não chamava os pobres. Era muito orgulhoso esse rico e, portanto, esta parábola é orientando a todos nós, a todos os seres humanos, para que todos nós estejamos se convertendo e tomemos cuidado com o orgulho. Estejamos juntos em unidade, em fraternidade, lavando os pés uns dos outros. E o pobre Lázaro era cheio de feridas. Estava na porta do rico. E ele queria matar a fome, porque estava com muita fome. E nem isso lhe sobrava. Nem o que caíam da mesa do rico, o rico dava para o pobre Lázaro, porque era um rico muito mau, um rico muito orgulhoso. Mas vinham os cachorros lamber as feridas do pobre Lázaro. E por que vinham os cachorros lamber as feridas do pobre Lázaro? Que lindo os cachorros! Por isso que os animaizinhos são muito sagrados. E qual é a lógica que vinham os cachorros lamber as feridas do pobre Lázaro? A lógica é que a providência divina não abandona nunca. Deus está amparando, guardando e fortalecendo em todos os momentos. O rico orgulhoso desprezou o pobre Lázaro, mas a providência divina, Deus amparando o pobre Lázaro. E o pobre Lázaro morreu. E seu nome foi escrito no livro da vida, foi levado para a eternidade, como está no Santo Evangelho. Os anjos levaram-no para junto de Abraão, que o seu nome foi escrito no livro da vida, tem a vida eterna, vive eternamente na cidade de vida e de luz. E o rico orgulhoso morreu também e foi enterrado. E era muito orgulhoso, ele, com o seu orgulho, ele se perdeu. O seu nome não foi escrito no livro da vida, teve a segunda morte, foi lançado no tanque de fogo e foi para a região de tormentos. E lá na região de tormentos, lá onde ele estava, onde ele se perdeu, com o seu orgulho, devido ao seu orgulho, ele se arrependeu. Mas já era tarde demais. Tinha que se converter aqui neste mundo físico. E não se converteu, morreu no orgulho e se perdeu. E foi jogado no tanque de fogo no lugar de tormento. E se arrependeu. E logo
ele viu Abraão com Lázaro a seu lado e pediu piedade. Pai Abraão, tende piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. E quais chamas eram? É o fogo do inferno? É o fogo que queima? É o arrependimento de ter se perdido eternamente, porque morreu sem se converter, sem arrependimento. E por isso vemos o homem rico nas chamas de fogo, conversando com Abraão, pedindo piedade, mas já era tarde demais, porque era muito orgulhoso. Foi o orgulho que fez o rico se perder. Se o rico tivesse amor e caridade com o próximo, soubesse lavar os pés do próximo, tivesse acolhido o pobre Lázaro, colocado o pobre Lázaro na mesa e se alimentado com o pobre Lázaro, o nome do rico era escrito no livro da vida. Mas foi orgulhoso, desprezou o pobre Lázaro, não deu nada para o pobre Lázaro comer, morreu no orgulho e se perdeu, teve a segunda morte. Se arrependeu, era tarde demais. Portanto, gente boa, esta parábola, que é a imortalidade da alma, está chamando todos os seres humanos à conversão. Porque o rico se perdeu não pela sua riqueza materiais, não, jamais. Ele se perdeu foi porque era muito orgulhoso, porque o ser humano não precisa ter coisas materiais, mas se for orgulhoso, acontece o que aconteceu com esse homem rico. Cuidado com orgulho, cuidado com dureza de coração. Se converta e mude de vida e tenha amor e caridade e estejam lavando os pés uns dos outros. E vemos que o rico se arrependeu lá nas chamas de fogo e já era tarde demais. O rico morreu no orgulho, não ajudou o pobre Lázaro e, portanto, o rico se perdeu. Portanto, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, esta parábola está chamando todos nós à conversão, a ter amor e caridade, a lavar os pés uns dos outros, a ajudar o próximo. Que o rico era muito orgulhoso e vemos em nosso cotidiano tantas pessoas que vivem no orgulho, que essas pessoas se convertam e mudem de vida, porque se não se converter, vai acontecer o que aconteceu com esse homem rico, que não ajudou o pobre Lázaro, não teve amor e caridade, se perdeu. Ele é rico, fazia festas esplêndidas todos os dias. Pode fazer festas todos os dias, andar com roupas finas e elegantes, ter seu carro luxuoso, podendo ter seu celular luxuoso, morar em condomínio luxuoso, é muito bom. Mas cuidado com o orgulho. Se tiver orgulho, cuidado. Quem tem orgulho, se converta e saiba lavar os pés uns dos outros, porque o que fez o rico se perder foi o orgulho, porque ele era mau. Cuidado com o orgulho. Vejamos, e o rico depois lembrou nos seus 5 irmãos que ele tinha, e pediu para ir alguém avisar os seus 5 irmãos, para eles se converterem e não caírem naquele lugar de tormentos. E vemos a resposta de Abraão:
Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Mas mesmo assim o rico insistiu, porque não aguentava mais nas chamas de fogo, e lembrou nos seus irmãos para eles se converterem. E então Abraão disse: se eles não escutar nem Moisés nem os profetas, eles não acreditarão. Mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Mas a primeira coisa é eles viverem a lei de Deus, ter amor e caridade e lavar os pés uns dos outros. Portanto, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, desta quinta-feira, a parábola do homem rico e do pobre Lázaro, a imortalidade da alma, chamando todos nós à conversão, para se converter, mudar de vida, ter amor e caridade e lavar os pés uns dos outros. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos. Que a pessoa ter os bens materiais, ter as riquezas materiais, é muito bom, mas cuidado com o orgulho. Cuidado com o orgulho, cuidado com a falsidade. Porque se o rico não fosse orgulhoso, ele teria sido levado para onde Lázaro foi levado. Mas foi orgulhoso, o que aconteceu? Teve a segunda morte, como é no livro do Apocalipse. Que todos os seres humanos se convertam, tenham amor e caridade e lavem os pés uns dos outros. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos permaneçam em Cristo, tenham amor e caridade e estejam lavando os pés uns dos outros. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos os seres humanos se convertam, tenham amor e caridade e na vossa proteção, lavando os pés uns dos outros. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Santíssima Virgem Imaculada Maria, minha Mãe, a vós que sois a Mãe do meu Senhor, Rainha do mundo, a advogada, a esperança e o refúgio dos pecadores, aos vossos pés me prostro, grande Rainha, e vos dou graças por todos os benefícios que tendes me concedido. Eu vos amo, Senhora amabilíssima, e pelo amor que vos tenho, prometo servir-vos sempre e fazer quanto possa para que de todos sejais servida. Em vós, depois de Jesus, ponho todas as minhas esperanças, toda a minha salvação. Aceitai-me por vosso servo e acolhei-me debaixo do vosso manto, ó Mãe de misericórdia. E já que sois tão poderosa para com Deus, livrai-me de todas as tentações, ou impetrai-me força para vencê-las até a morte. A vós suplico verdadeiro amor a Jesus Cristo. De vós espero alcançar uma boa morte. Minha Mãe, pelo amor que tendes a Deus, vos rogo que me ajudeis sempre, mormente no último instante de minha vida. Não me desampareis enquanto não me verdes já salvo no céu. A bendizer-vos e a cantar as vossas misericórdias por toda a eternidade. Assim espero, assim seja. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria. São José, meu amável protetor,
que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejamos servos, estejamos servindo e lavando os pés uns dos outros, e tenhamos amor e caridade, progredindo sempre mais e mais a Deus e rezando uns pelos outros. Ó Mãe dolorosa, que aflita chorais, repleta de angústias, bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. A vós desci